Aula do dia 1 de junho de 2020. Nesta semana, estamos reiniciando os nossos estudos nos livros didáticos. Senhores pais, vocês foram até a escola e retiraram esses livros, certo? Temos o livro Emai e Ler e Escrever, o livro Aquipalô, que é o nosso livro de ciências, Aprender e Relacionar, que é o livro de História e Geografia, e o livro Conectados, que é o nosso livro de arte. Então, a partir desta semana, as nossas lições serão propostas nesses livros. Estamos explicando detalhadamente as páginas que as crianças terão que fazer as lições em casa e precisamos que os senhores acompanhem os nossos vídeos postados no grupo. Também disponibilizamos no grupo a nossa rotina das aulas em casa, rotina de estudos em casa. Pedimos que acompanhem essa rotina das aulas que elaboramos para que as crianças não fiquem atrasadas com o conteúdo. Então, pedimos que vocês acompanhem diariamente as lições propostas para as crianças fazerem em casa direitinho. Seguindo a nossa rotina semanal, as atividades selecionadas para o dia de hoje são estas. Então, olhando na planilha, na coluna da segunda-feira, dia 1/6/2020, nós temos essas lições propostas. Percebam que as páginas estão escritas, detalhadas, já na rotina, né? Para vocês se orientarem aí no livro na casa de vocês. Temos, então, a leitura compartilhada do conto João e Maria, que é a mesma lição de português. Temos a lição de matemática, da página 10, e a lição de ciências nas páginas 26 e 27. Senhores pais, vamos continuar também fazendo o cabeçalho no caderno. Agora, as crianças já estão com o caderno de classe, porque no dia que vocês foram na escola, nós disponibilizamos os cadernos que estavam conosco na classe. Lembra? Então, a partir desta semana, a gente pede para as crianças escreverem o cabeçalho no caderno de classe, que agora estão com elas, certo? Então, elas já estão acostumadas. Pedimos que escrevam o nome da escola, MFEI, professora Antônia Dagmar de Almeida Rosolém, a data, hoje é segunda-feira, dia 1 de junho de 2020, primeiros anos A e B, professoras Raquel e Marina. E a nossa agenda do dia: oração, leitura, conto João e Maria. Vocês vão encontrar essa leitura no livro Ler e Escrever, que é aquele livro laranja que está junto com a disciplina de matemática, que são as lições do EMAI, tá certo? A lição de português é a leitura, é a mesma da leitura. Então, a gente vai explicar e assim que fizermos a leitura, teremos também a nossa lição de português. Matemática, faremos a lição no EMAI, que é o mesmo livro laranja, da página 10. E lição de ciências no livro didático de ciências, das páginas 26 e 27. Vamos começar com as aulas, então? Nós vamos explicar detalhadamente todas as lições de hoje, certo? Então, como eu já falei, utilizando o livro Emai e Ler e Escrever, já que matemática e português estão unidos, né, no mesmo livro, nós vamos começar com Ler e Escrever. O Ler e Escrever é da metade em diante do livro, tá? Então, vocês vão abrir na página 93, e lá vocês vão encontrar o conto João e Maria. A professora que gravou um vídeo explicando, né, em detalhes essa atividade foi a professora Kelly.
Então, eu peço que vocês acessem o site da prefeitura e acompanhem o vídeo explicativo da professora Kelly, certo? Nesse momento, nós vamos seguir todas as instruções que ela passar sobre esse conto. Então, a gente pede, né, para as crianças acompanharem, assistirem o vídeo da professora Kelly e os pais seguem as orientações da professora, tá certo? O conto de hoje é João e Maria, escrito pelos irmãos Grimm. E essas são as lições propostas no livro. Aqui a gente encontra todo o conto em detalhes para vocês. Após terminarem a explicação, a leitura e a realização da atividade de português do conto João e Maria, temos a nossa lição de matemática, que é no mesmo livro, EMAI e Ler e Escrever. A disciplina do EMAI, ele fica já no comecinho do livro. Então, partindo para a página 10, nós visualizamos esta lição, que é a lição de hoje. E ela diz assim: sequência 1, contagens e brincadeiras. Nós faremos a atividade 1.1 da página 10, que diz assim: você já observou como os números fazem parte da sua vida? Que tal explorar alguns deles? Observem os números que um aluno recortou de revistas e o colou em uma folha de caderno. Então, nesse momento, a gente visualiza aqui alguns recortes de números. O que as crianças precisam fazer hoje? Copie todos os números no quadro abaixo e circule o que representa a sua idade. Então, as crianças deverão escrever os números que elas estão visualizando na parte de cima, elas escrevem na parte de baixo e circula a idade delas, certo? Depois temos a nossa lição de ciências. A lição nossa de ciências está nesse livro. Aqui falou que é o nosso livro de ciências. Nós vamos fazer hoje a atividade das páginas 26 e 27. Nós vamos começar a unidade 2, saúde em primeiro lugar. Nesse momento, as crianças precisam olhar toda essa ilustração, analisar o que cada grupinho de criança está fazendo e depois responder essas perguntinhas aqui do lado, certo? Lembrando que agora as crianças estão com o caderno de classe com elas. Então, a gente pede para todas as atividades que forem propostas de escritas nos livros e que não tiver lugar, né, para responder no próprio livro, para a gente marcar a resposta no caderno de classe, certo? Então, basta colocar a data, dia 1º de junho de 2020, escrever ciências, páginas 26 e 27, e no caderno apenas escrever as respostas dessas perguntas. Combinado? As perguntas são essas. O que as crianças da imagem estão fazendo? Se a gente prestar bastante atenção, a gente percebe que tem crianças fazendo alguma coisa de higiene, tem crianças fazendo outra coisa, mais uma atividade realizada por outras crianças e assim por diante. Então, vocês vão contar para a gente o que todas essas crianças estão fazendo, certo? Próxima pergunta. A criança que está escovando os dentes já comeu ou ainda irá comer? Essas duas aqui que estão na pia, ó, fazendo a escovação. Será que elas já comeram um lanche? Será que ainda vão comer? Vocês vão pensar um pouquinho na atitude delas, combinado? E a outra perguntinha. Por que as atitudes das crianças da imagem são importantes para a saúde?
Então, vocês vão refletir um pouquinho, né? Por que as crianças estão fazendo, o que as crianças estão fazendo e por que todas essas atitudes são importantes, certo? Façam direitinho, prestando bastante atenção e não esqueçam de mostrar para a professora para a gente fazer a correção, se for necessário. Tudo bem? E aí, crianças, gostaram das atividades de hoje? Esperamos que sim. Acreditamos que agora cada aluno com seu livro didático, as atividades, os conteúdos serão melhor abordados e visualizados por todos. Façam as lições diariamente para não acumulá-las, pois toda semana haverá conteúdo novo. Senhores pais, criem um ambiente acolhedor de estudos em casa. Neste momento, as crianças não podem voltar à escola, mas as lições estão sendo abordadas como se lá elas estivessem. Contamos com o apoio de todos. Atenciosamente, professora Marina, professora Raquel e toda a equipe Antônia Dagmar. Junho de 2020. Crianças, boas lições, façam tudo direitinho, beijos carinhosos para todos e até a próxima. Tchauzinho!